E aí, galera, trazer o comparativo que vocês pediram muito aqui no canal, que é comparativo entre o Orlat e o novo HY450. Então, se vocês querem ver mais comparativo de vários outros projetores, deixa aí nos comentários qual comparativo que você quer que eu faça, porque é um tipo de vídeo que eu amo fazer, dá um pouco de trabalho. Então não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, que isso ajuda demais a continuar trazendo vídeos como esse, comparativos e análise de projetores. E iniciando o comparativo desses dois projetores, ambos são 1080p. Esquece esses valores aqui, ó, 8K, 4K. Isso aqui, via HDMI, gente, eles só vão até 1080p. E dando uma vantagem pro HY450, ele é o único que tem o controle Bluetooth com comando de voz. Ele é bem mais responsivo. Já o Orlat é um controle que também funciona muito bem, porém ele é em infravermelho. E uma vantagem do Orlat, que o HY450 não tem, esse modelo meu, gente, é o de 2 GB com um alto foco, tá? Tem outro modelo que não tem o alto foco, ele vem com 1 GB de memória RAM. Porém, como ele tem o alto foco, tem uma câmera aqui na parte da frente, o HY450 não conta com alto foco. Ele conta somente com foco eletrônico. Nenhum dos dois projetores você consegue fazer manualmente. Somente aqui, ó, no controle, os dois têm essa função aqui, ó, de F- e F+, para você fazer a correção de foco. E falando um pouco das especificações de cada projetor, eu vou deixar na tela para vocês. Eu não vou colocar todas as especificações, porque depois no final eu vou falar com vocês, porque eu vou juntar todo o comparativo. Mas o que estiver em verde aí é porque um projetor tem especificação superior ao outro. E falando já do sistema deles, né, que seria o sistema Android, o Orlat tem um Android 9 adaptável, o HY450 ele tem um Android 11 adaptável também, porém o sistema do HY450 ele tem mais compatibilidade com certos aplicativos. Dá para você assistir também sim no Orlat, mas eu senti que tem um pouco de superioridade no HY450. Além dele ter o controle Bluetooth, o sistema dele também é mais rápido porque ele tem um processador que entrega uma velocidade assim superior, mesmo os dois contendo 2 GB de RAM. Se você tem um processador que entrega mais velocidade, com certeza ele vai ter um sistema muito rápido. Dos projetores que eu testei no canal, o HY450 é os que tem o sistema mais fluido assim para você navegar internamente nele. Fora as outras configurações que eu deixei na tela para vocês, mas todos eles têm Bluetooth, Wi-Fi 6, tem algumas certas diferenças entre os dois, mas no mais é isso em questão das especificações de cada projetor. Na parte estrutural de ambos, aqui na parte da frente do HY450, a gente conta com um filtro removível, tá? Então dá para você remover e fazer limpeza do filtro dos dois projetores, tá? Do Orlat também tem, ó, essa parte aqui, ó, que é a entrada de ar do Orlat, também tem um filtro que eu acho mais robusto, tá? Vou ser bem sincero com vocês, mais robusto do que do HY450. Parece que o sistema de refrigeração do Orlat também é um pouco superior e o Orlat tem esses outros comandos aqui na parte da frente. Os dois projetores têm um som de 10 watts, eu acho que os dois têm duas caixas de som para fazer o som estéreo e o som deles é bem parecido. Eu não vou mostrar esse comparativo para vocês, porque o som dos dois é muito igual. O Orlat, ele tem um Dolby Audio que você consegue ativar. Isso já é uma vantagem para ele se você utilizar alguma caixa de som externa. No projetor vai te dar uma boa vantagem. Falando das conexões dos projetores, deixa eu deixar aqui, ó, assim de lado, porque o Orlat tem umas conexões um pouco assim diferentes. O Orlat ele conta com duas entradas HDMI, que isso aqui é uma vantagem muito boa, e uma entrada USB que você pode fazer alimentação de vários dispositivos como Fire TV Stick ou Chromecast. Já o HY450 ele não consegue alimentar via USB, mas ele vai fazer conexão com o teclado, mouse, tudo via USB. E ele só tem uma entrada HDMI. Ele também tem entrada auxiliar e o Orlat também tem entrada auxiliar e entrada AV. Então é um ponto assim para o Orlat porque ele tem mais conectividade. Para mim o que mais pesa assim é duas entradas HDMI. Já na parte de baixo dos dois projetores, deixa eu ver se eu consigo enquadrar para vocês. Acho que fica meio difícil mostrar. Deixa eu pegar aqui, ó. O Orlat, para você utilizar ele de cabeça para baixo, você tem que remover as borrachinhas. Ele não tem aquele furo central. O HY450 também sofre desse mesmo problema. Ele não tem a rosca central, você tem que remover essas borrachinhas. Porém, você tem que comprar um adaptador específico, porque é muito distante aqui. Tem alguns adaptadores que você não vai conseguir fazer essa conexão. Os dois projetores têm um consumo de energia assim parecidos, porém o HY450 tem um consumo um pouco superior. Vou deixar na tela para vocês em relação ao consumo de energia dos dois projetores e vamos lá ver algumas imagens desses projetores aqui e depois eu volto e falo mais do que eu achei do comparativo do veredito final desses dois projetores. Realizei a instalação do 450 e do Orlat, os dois estão utilizando um dispositivo via HDMI aqui, seria esse dispositivo que ele espelha
o Fire TV Stick, porque cada um desses projetores aqui tem um sistema diferente e um controle diferente. O 450 tem um controle Bluetooth e aqui é um controle infravermelho, mas não dá para utilizar muito bem o sistema, mas já vou explicando algumas coisas para vocês. O 450, como ele tem um processador mais rápido, mesmo tendo a mesma quantidade de memória RAM, ele vai ligar mais rápido e o sistema dele também é mais fluido. Fora isso, os aplicativos ele tem maior compatibilidade. Já o Wallet tem outra diferença também, questão a distância. Olha a distância do Wallet aqui, comparado com o 450. O 450 está muito próximo. Daqui a pouco eu mostro os dois na mesma distância, mas eu vou mudar de ambiente porque aqui não vai caber a tela do 450. A imagem aqui inicial está com a luz acesa. Eles estão fazendo mais ou menos aí umas 55 polegadas. Eu vou colocar o celular no tripé, apagar as luzes e entrar no sistema do Fire TV Stick para a gente ter uma noção melhor nas imagens. E agora com a luz apagada dentro do Fire TV Stick, logo de cara eu já consigo perceber, eu não sei como é que está na gravação, mas eu percebo que o Wallet ele tem uma imagem superior ao HY450. Eu estou percebendo que o 450 ele está com tons mais quentes, né? Está um pouco mais amarelado comparado ao Wallet. Fora isso, parece que o Wallet também tem um pouco mais de foco e também tem um pouco menos de ghosting, que é aqueles sombreados, né? Que você consegue perceber em letras brancas em telas escuras. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, telas e som, questão a diagnóstico de áudio e vídeo. Somente o Wallet aqui está ativando nos dois, mas somente o Wallet tem um Dolby Audio. Mas eu acho que o Fire TV Stick detectou o Wallet como o HDMI principal, então ele acabou ativando no 450. Mas somente o Wallet tem um Dolby Audio. Falando de questão a imagem, eu vou colocar algumas imagens para vocês, como sempre faço nos meus vídeos, para a gente ter uma noção e conversar um pouco sobre os dois projetores. Dentro do YouTube, vídeo em 1080p, e eu vou conversando com vocês o que eu estou vendo aqui, pessoalmente, e vou falando alguns detalhes para vocês. Questão que eu disse para vocês que o HY450 ele puxa para tons mais quentes, né, comparado com o Wallet. O Wallet parece ter mais brilho, mas daqui a pouco a gente faz o teste de ancilumes, porque eu consigo notar, né, parece que o preto do Wallet é o mesmo nível de preto, mas como a imagem está mais clara, assim, mais viva, no Wallet parece que ele tem um contraste superior. Além da qualidade de cor, os detalhes também do Wallet estão mais visíveis do que no HY450. A fluidez da imagem está idêntica, parece que os dois estão fluindo muito bem. Porém, é engraçado dizer isso, porque o HY450, quando eu fiz comparativo há pouco tempo entre o 450, 300 e 320, a gente notava que o 450 tinha uma imagem bem superior a esses outros projetores. Isso aqui, entre os dois, parece, né, que o Wallet tem uma imagem superior, mas isso não é demérito do 450. Eu acho que isso é mais mérito do Wallet entregar uma imagem muito incrível. Eles acertaram muito, não é à toa que esse projetor aqui é muito bem avaliado, por isso que eu queria fazer o comparativo desses dois projetores. Eu vou deixar outras imagens para vocês terem uma noção, para não ficar só nessas imagens aqui. E agora fazer um teste de input lag com vocês. Já vou adiantando que tem 30, mais ou menos 25 a 30 milissegundos de diferença entre os dois. Quem foi esperto aí já percebeu no Fire TV Stick que a imagem do Wallet ele aparece um pouco mais na frente do que a imagem do 450. São projetores, gente, que dá para jogar. O Wallet principalmente dá para você jogar jogos offline, jogos online assim competitivo. Eu não indico muito. A diferença é pouca entre os dois, mas se você vai optar, né, para jogar, o Wallet se sai na frente nesse quesito a input lag. E agora a gente vai fazer o teste de brilho dos dois projetores. Eu sei que muita gente no comentário fica um pouco confuso quando eu vou fazer esse teste, porque o HY450 está muito próximo da parede. Mas essa medição, né, de ANSI e lumens que a gente faz, eles têm que estar com o mesmo tamanho de tela. Não é a distância do projetor, e sim o tamanho de tela que se leva em consideração. Parece, né, que o HY450 ele tem uma imagem assim, mais fraca comparado ao Wallet, mas é porque aqui ele está bem mais branco. Mas vamos fazer esse comparativo e eu vou colocando para vocês na tela a diferença dos dois. Ó.
Aqui bem no centro, a gente está 1116,18. Bem aqui no canto, para a gente ver a uniformidade, 705. Agora vamos 450. Tentar colocar bem no meio, porque ele tem uma projeção um pouco diferente. Ó, 1143. E aqui no canto, ó, aqui no centro, 621. No centro, o HY450 ele ganha, mas se a gente for pegar todos os pontos, até mudou de imagem, o Orlat ele tem um brilho mais uniforme, então ele vai ter sim mais ancilumes que o HY450. É coisa de uns 10% a mais, se a gente levar em consideração todos os pontos. Porém, o Orlat sim ganha, tem um pouquinho mais de brilho. Mas olhando pela imagem, assim, parece que o Orlat tem muito mais brilho, mas a diferença é bem pouca. E agora fazendo um breve comparativo de throw ratio dos dois projetores, 2,60 m da tela de projeção, daqui a pouco eu mostro para vocês. Ali está o Orlat um pouco mais afastado, vocês vão entender. Olha o tamanho da tela do 450, isso aqui é muito, muito grande, gente, é 200 polegadas. Ali está o Orlat, tá projetando mais ou menos umas 85 polegadas. Não quer dizer que o Orlat não faça uma tela desse tamanho, tá, gente? Ele consegue fazer, só que ele vai precisar de muito mais espaço para fazer. Ele consegue focar até mais ou menos uns 220 polegadas, e também depois disso, como vocês podem notar, como aqui está 200 polegadas, você nota que o brilho dele ele vai espalhando um pouco mais, então o brilho não fica tão forte assim, mas dá para assistir 200 polegadas assim, tranquilamente se o ambiente estiver totalmente escuro. Isso aqui é a vantagem do HY450, porém pode ser uma desvantagem dependendo da sua instalação, porque se o espaço que você tem é acima de 3 metros, vai ter que sempre jogar ele um pouquinho mais para frente, porque passou de 3 metros, o HY450 ele não consegue focar, porque a tela fica acima de 250 polegadas. Já o Orlat, ele vai conseguir até as polegadas que eu falei para vocês, porém vai precisar de um espaço bem maior. Então, depende da instalação de cada um, mas para mim isso aqui com certeza é vantagem do HY450. Fora que ele também projeta dessa forma assim, né, de baixo para cima. Já o Orlat, ele consegue projetar em linha reta, que é o normal dos projetores. E agora com a câmera térmica, a gente consegue ter noção de temperatura dos dois projetores. O HY450 ele chega a bater até uns 70 graus, ele está ligado mais ou menos a 1h30, mais ou menos. Vou mostrar para vocês o Orlat, a temperatura dele é mais estável sim, ele tem um sistema de dissipação superior, até na parte da carcaça deles pode ver que o máximo chega a uns 36 graus, e na saída de ar dele, o máximo que eu vi aí, gente, é 50 graus, então tá bem estável o Orlat. E antes de dar meu veredito final, galera, não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar, que isso ajuda muito o canal. O link desses produtos vão estar na descrição. O Orlat tem um macete, daqui a pouco eu explico como fazer a compra dele com o estoque nacional. E passando já os pontos de cada um desses projetores aí na tela para vocês, falando primeiramente do Orlat. Ele tem mais brilho, o foco dele também é um pouco superior, e as cores eu também achei mais fiéis. Ele tem um menor input lag, então ele fica mais ou menos em 50 ms, ele tem duas portas HDMI, que isso dá uma vantagem para ele. Tem um suporte a Dolby Audio, tem o foco e o Keystone automático. O ruído dele é um pouquinho menor, em questão a som, os dois são bem parecidos. E o preço do Orlat também, ele tem um estoque nacional, ele também fica um preço bem mais atrativo. Já o HY450 tem um sistema mais fluido, o controle é Bluetooth com comando de voz, e ele tem um throw ratio absurdo. E sendo bem sincero com vocês, o melhor projetor aqui para se comprar hoje em dia seria o Orlat, porque ainda não tem estoque nacional do HY450. Ele tem um valor menor do que o Orlat se a gente for pegar o preço base, porém você tem que pagar os impostos em cima do 450. Mas sendo bem sincero com vocês, eu não uso muito o Orlat porque eu tenho outros projetores que têm um brilho mais forte do que ele. Porém, o 450, eu utilizo ele às vezes aqui em casa porque ele faz uma tela muito, muito grande com pouco espaço. Então, quando eu coloco na sala, eu consigo colocar uma tela de 200 polegadas e dá para fazer o cinema aqui em casa e todo mundo fica impressionado com o tamanho da tela que ele faz com pouco espaço. Porém, o Orlat é campeão de comentários positivos aqui no canal. Eu vou deixar alguns comentários aí de pessoas que gostaram desse projetor. Então, se você tem algum desses dois projetores, deixa aí nos comentários que quem sabe no futuro eu não coloco o comentário de vocês aqui no vídeo. E para realizar a compra do Orlat com os 2 GB de memória RAM e com estoque nacional é assim, você vai botar aqui, ó, conector europeu e vai mudar o frete. Isso aqui também vai funcionar via celular. Vocês vão ver que o preço vai abaixar muito e vai sumir o imposto. E sempre quando tiver promoção no AliExpress, vocês procuram as promoções que estão aqui, ó. Aqui tem a promoção de R$50 e tem a promoção da loja fora as moedas. Então você aperta comprar agora, eu vou mostrar o valor final, como é que fica.
e todos os valores da promoção. E aqui não tem mais imposto, tá? É estoque nacional. E o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que sempre tá apoiando o canal. De verdade, cara. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Valeu, abraço, tamo junto.